Boa noite. Estamos iniciando às 19h03 a audiência pública para discussão sobre o projeto de lei número 15/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da Lei 732/84 e da outras providências. Consigno a presença do vereador professor Luiz, consigno a presença do ex-prefeito Celso Nogueira, do ex-secretário Luiz Carlos. Convido o senhor Fernando Pive, procurador da Câmara, para fazer uma breve explanação sobre o projeto. Boa noite, presidente. Boa noite ao público que nos acompanha. Muito bom ver a casa assim, lotada, uma audiência pública, né? Tomara que sejam todos assim. Esse projeto aqui, ele é relativamente pequeno. Ele está fazendo algumas alterações na lei de loteamento do município, mas que nós temos duas leis diferentes, né? Então, nós temos a lei de parcelamento do solo, que é a lei nacional federal, que ela é de 79, e nós temos duas leis aqui no município que foram feitas em 84, né, que é essa lei que está sendo alterada, que é a 732, e nós temos uma segunda lei, que é a lei 746. Né? Qual que é a diferença entre essas duas? Essa primeira lei, que é a que esse projeto ele faz referência, né, ela trata dos loteamentos na área de expansão urbana do município. Ao passo que a segunda lei, a 746, também de 84, ela trata dos loteamentos aqui na área urbana do município. Né? Então, basicamente, essa é a diferença. Hoje a gente está discutindo, então, sobre os loteamentos que estão fora da área urbana. Né? Então, assim, até tem uma questão ali, área de expansão urbana, área rural. Aqui em Joanópolis, por lei, toda a área que não é urbana está classificada como área de expansão urbana. Né? Então, assim, tudo que sai aqui das intermediações aqui da área urbana da cidade, a represa tal, lá na Cachoeira, vai tudo cair nesse projeto de lei. Então, são para esses loteamentos que estão sendo tratados aqui hoje. Né? Então, assim, as alterações propostas ali, né, o projeto foi encaminhado pelo prefeito, aqui para a Câmara Municipal, está em audiência pública, depois ele entra para o prazo de emendas e vai fazer a tramitação pelas comissões aqui da casa. Né? Basicamente, são 4 alterações. Né? Há 2 alterações diz respeito à parte de lixo. Né? Um que fala aqui, traz a obrigação de instalação do ponto de coleta de lixo padrão, segundo o projeto memorial fornecido pela Secretaria de Obras e Projetos. Então, uma obrigação adicional ali ao loteador que vai fazer, né? Lembrando que, pela legislação, o loteador ele é o proprietário do terreno, né? Então, ele que decide fazer esse loteamento, ele tem que ali seguir certos requisitos e passa a ter esse também. Eu tenho que ter um ponto de coleta de lixo ali. Também, ele tem que ter de documentação, pegar aqui uma declaração da Secretaria de Infraestrutura da periodicidade de coleta de lixo comum e reciclado no endereço do empreendimento. Né? Então tem que ver aqui o planejamento também, quando que vai passar o lixo lá e tal. Então, assim, tem que lidar tanto com a Secretaria de Infraestrutura quanto a de Obras nessa parte de lixo. Depois nós temos também uma alteração, né, e ela fala aqui de a solicitação de uma visita técnica. Né? Eu acredito que o secretário vai falar depois aqui, ele vai poder explicar melhor do que se trata. E também daí, a que é mais relevante talvez aqui, é que o município ele passa a poder exigir uma contrapartida social. O que seria essa contrapartida? Olha, tudo bem, você pode fazer um loteamento, mas esse tem um impacto para a sociedade. Então, para aprovar esse loteamento, eu vou exigir que você faça algumas melhorias no entorno. Né? Isso é muito comum em várias cidades, nós temos. Né? Normalmente, sei lá, em São Paulo, vai fazer um shopping center, olha, faz uma ponte, então, para melhorar o viário, para andar muito trânsito. Né? Então, aqui está previsto, né, que tem que ser no entorno do empreendimento, pavimentação e drenagem de pontos críticos, execução de rotatórias, pontes e passarelas, arborização de logradouros públicos, recuperação de mata ciliar, limpeza e desassoreamento de rios e córregos. Né? Então, basicamente, são essas as propostas. É um projeto relativamente tranquilo. Mas basicamente é isso, então. Depois, se alguém tiver alguma dúvida mais dessa parte legal, estou aqui à disposição para explicar mais sobre o projeto.
Gostaria de convidar também o senhor Ronaldo Leme, secretário municipal de Obras e Projetos, para uma explanação sobre o projeto. Tá? Valeu. Bom, boa noite a todos. Boa noite, vereadora Silvana, presidenta, Geisa, o procurador. Cumprimentar aqui o público que está prestigiando hoje. O assunto realmente é bastante interessante. Ele é pequeno, né, procurador, mas ele tem um impacto grande. Queria falar da satisfação de estar aqui, de novo nessa casa, e conversando sobre um assunto importante, um assunto relevante desse, que vai ter um impacto direto na vida das pessoas e que ao longo do tempo pode vir a mudar muito Joanópolis e pode vir aí, ele tem potencial para resolver alguns problemas crônicos do município e problemas que eles estão se agravando à medida que o tempo vai passando, né? Assim, eu queria reforçar a fala aqui para que a gente não entenda que isso é simplesmente a alteração de uma lei, uma coisa muito simples, por causa disso, porque ela realmente vai ter um grande impacto e ela realmente vai ter aí uma possibilidade de, ao longo do tempo, fazer grandes alterações e ajudar muito o município aqui em Joanópolis. E para explanar um pouco sobre o espírito dessa lei, sobre qual é o objetivo dela, eu vou começar contando uma história pequena e um fato relevante que é do conhecimento de todo mundo. A história seria de dois amigos que sentam na beira do rio para pescar. E no meio daquela tarde gostosa, pescaria, um deles avista que está descendo uma criança. Uma criança, um recém-nascido, batendo as perninhas no rio. Os dois mergulham no rio, salvam a criança. E quando estão ali checando se ela está bem, eles observam e está descendo mais duas crianças. Aí eles imediatamente se jogam no rio, cada um salva uma, mas antes de recuperar o fôlego às margens, está descendo agora 4 crianças. E assim vai crescendo. Até um momento que um deles diz o seguinte, fala assim, olha, fique na beira do rio, salve quantas crianças puder, eu vou subir o rio e vou ver quem está jogando essas crianças na água. E vou tentar segurar lá. E vou lá saber a raiz do problema e lá a gente tenta deter. Então o que a gente vai fazer aqui hoje, o que a gente vai debater aqui hoje é justamente isso. A gente vai subir o rio e vai ver da onde que nasce a maior parte dos problemas que a gente vive e o potencial que essa pequena lei, que essa lei bem singela tem de nos ajudar nisso aí. Isso era a história. O fato, que aí é um fato do conhecimento de todo mundo, é um fato relevante que tem tudo a ver aqui, é o fato assim, nós temos lá hoje o nosso secretário de infraestrutura, que é o senhor Alexandre, que é colega aqui dos vereadores, que é o meu colega lá hoje de secretariado. Todo mundo lembra, o Alexandre era um crítico ferrenho à infraestrutura, à questão das estradas, à questão dos serviços que a infraestrutura conseguia realizar. Hoje ele está lá, hoje ele, como dizia minha avó, ele faz das tripas um coração para conseguir atender todo mundo. E o que será que mudou, né? Ele hoje recebe as mesmas críticas que ele fazia antes. O que será que mudou? Porque quando a gente olha, e a Câmara tem acesso a isso, os investimentos que são feitos de manutenção, cara, eles estão cada vez maiores. Entendeu? Então, o que mudou? Hoje, o secretário, ele sabe o quê? Que, infelizmente, assim, ó, o seu antecessor não dava conta, ele não dá conta, e o que virá depois dele não dá conta. Entendeu? Nós temos ali um problema crônico e que vem se agravando com o passar do tempo, né? Então, assim, ninguém foi ou é capaz de atender as demandas na velocidade, na qualidade e na antecipação que se espera. Infelizmente, essa é a verdade. Ele não é, o seu antecessor não foi, e os que virão depois dele dificilmente será, e se não tomarmos alguns cuidados hoje, ou se a gente não mudar isso, não será mesmo, né? A gente tem, por exemplo, alguns prints da gestão passada, nas redes sociais, onde as autoridades da gestão na época, diante das críticas, uma autoridade lá postou, sugeriu que o cidadão comprasse um 4x4. Aí uma outra pessoa, muito ligada a um candidato da época, daquele ano, daquele momento, tal, não sei o quê, sugeriu que o pessoal que estava trabalhando, que mora na beira da represa, estava com problema de chegar, comprasse um barco. Está lá. Porque geralmente as pessoas têm uma memória curta, mas hoje a rede social está aí para
tornar eterno aqueles momentos e aqueles comentários que às vezes a gente faz e se arrepende depois, né? Mas isso é para mostrar como realmente o problema não é novo, a cidade tem 145 anos e há 145 anos tem esse problema e vem se agravando, se não agirmos agora. Se Joanópolis continuar crescendo da maneira que vem crescendo, sem tomar esses cuidados, não vai ter prefeito, não vai ter secretário que consiga dar conta dessa demanda. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje, pessoal, de novo, como eu contei na história, é dizer para o nosso secretário de infraestrutura, ó, fica na beira do rio, salva quantos puder, atenda quem você puder, porque nós, legislativo, executivo, vamos subir o rio e vamos ver de onde que está vindo esses problemas, o que está acontecendo. E vamos trabalhar ali. Né? Não é possível, Joanópolis, permitir que os empreendimentos transformem a nossa zona rural, leve a área de expansão urbana que é rural, leve para lá o urbano e não leve as soluções dos problemas que isso gera. Então, assim, não faz muito sentido que você permita que os empreendedores vendam os terrenos, que o empreendedor faça o seu empreendimento, e eu estou falando de loteamento, desmembramento, desdobro, todos eles, entendeu? E deixe para o município resolver, por exemplo, como é que o seu cliente, o cara para quem você vendeu o terreno, vai chegar no terreno dele. Ah, isso daí é para o município. Ou como é que o lixo que ele vai gerar lá na ponta vai ser recolhido e vai ser destinado. Ah, isso daí não é com a gente, isso daí é com a prefeitura. Então, assim, o objetivo dessa lei é a justa distribuição dos bônus e dos ônus do processo de urbanização nessas áreas. Quem leva a urbanização para essas áreas tem que levar junto a solução. A primeira emenda do projeto, que diz respeito ao ponto de coleta de lixo nos empreendimentos, loteamentos, desmembramentos, passarão a ser obrigados a fazer dentro do empreendimento, é claro. Né? É fácil hoje, né, pessoal? Eu vou pedir desculpa pela generalização, porque eu sei que tem empreendimentos, eu sei que tem loteamentos que já lidam de maneira exemplar com essa questão. Mas a grande maioria não. Né? É fácil hoje, todo o lixo que é gerado nesses empreendimentos é jogado em uma caçamba na beira da estrada municipal, de preferência na frente da propriedade de outra pessoa, né, não do empreendimento. E se essa caçamba transborda, o azar é da prefeitura, que não consegue dar conta, o azar é do dono do terreno, na frente da qual a caçamba está, e o azar de todos nós, que tem que passar por aquilo e ver aquilo muito feio, aquela imundície. Né? Então, a primeira emenda diz respeito exatamente a isso. Vai ser exigido que se faça esse ponto de coleta. Ele tem 3 vertentes, né? Ele tem 3 fatores que entram na conta aí, que é o quê? A Secretaria de Infraestrutura vai dizer qual é a periodicidade, ou seja, viu, você consegue pegar o meu lixo aqui no meu empreendimento. Imagina um empreendimento lá na Pedra do Carmo, em algum lugar. De quanto em quanto tempo? Ah, aí é de 20 em 20 dias. Ótimo. Então a sua diretriz vai dizer que você vai ter que ter uma acomodação para o lixo orgânico e para o lixo reciclável pelo prazo de 20 dias, multiplicado pelo número de lotes que você tem. Entendeu? E com aquela média de produção de lixo que uma pessoa produz. É um volume considerável, depende do tamanho do seu empreendimento. E isso é importante, porque daí a pessoa vai ver o tamanho do problema que é, né, gente? Vai vendo como não é uma questão simples, né? A gente está aqui com o presidente do Porto Análise, com o Celso, que lida com esse problema lá, que é um dos aí que eu citei, que tem uma gestão ótima lá do lixo, então é bem complicado. Então essa é a questão do lixo. A segunda é sobre manutenção e melhoria das estradas rurais, das estradas de acesso a esse empreendimento. Ao aprovar um loteamento ou desmembramento de gleba no município, irá determinar melhoria, incremento, infraestrutura necessárias para que o empreendimento seja autorizado. Novamente, né, eu faço um empreendimento, seja um loteamento, desmembramento, condomínio, vendo as unidades, e depois os compradores não conseguem acessar os lotes devido a problemas nas estradas de acesso e a responsabilidade recai sobre a prefeitura. Faz sentido isso? Né? Faz sentido, assim, eu levo a urbanização para lá, porque quem decidiu levar o urbano para lá é o empreendedor. E ele tem a questão de levar soluções. Imagina, você pega uma área que era rural,
ou que era, né, de expansão urbana, mas que tem características rurais, e você faz um empreendimento lá, e em questão de 2 ou 3 anos, cara, o número de pessoas, de veículos, de caminhão, porque todo mundo vai construir e tal, cara, ele aumenta 10, 20, 30 vezes. É claro que isso tem um impacto, é claro que isso gera uma demanda de serviço muito grande, né? Então, assim, eu até conversei aqui com um colega aqui, que é o Shane, que recentemente está concluindo ali o prédio dele. Fez o prédio ali, e para ele conseguir ligar a energia no prédio dele, cara, ele pagou a ampliação de toda a rede em volta, né, gente? Não tem o que fazer, todo o quarteirão. Entendeu? É simples assim, por quê? Porque você vai precisar de muita energia para um prédio inteiro. Fala assim, poxa, mas isso aí também vai beneficiar todo mundo. Vai. Mas você é um empreendedor, você está fazendo. É você que tem que fazer. Nós temos aqui um caso de um outro empreendimento que está saindo, ali na rodovia José Augusto Freire, onde o empreendedor foi até o DR perguntando por uma rotatória. O rotatório eu já contei esse caso também para o Marcelo. E o DR falou assim, não, claro, precisa de uma rotatória, sim, lógico que precisa. E ele falou assim, então, mas vocês executam a rotatória? Eu falei assim, não, cara, viu? Você está levando uma cidade para lá, um loteamento de não sei quantos lotes lá. Você tem que executar a rotatória. Muito pelo contrário, você vai pagar o projeto, você vai submeter o projeto ao DR, o DR vai aprovar e fiscalizar a sua obra e depois dar o aceite. Então, você está empreendendo, é isso mesmo, isso tem que estar dissolvido no seu empreendimento. Você tem que saber disso aí. Então, assim, estou dando alguns exemplos de para onde se está arrumando as coisas, né? A opção, quando você tem situações consolidadas, como nós temos hoje, que hoje você tem bairros que foram aprovados e nós temos todos esses problemas, cara, qual que é a opção do município? Nós vamos pegar recurso próprio e vamos colocar lá. E vamos lá, a gente está hoje, graças a Deus, a gente tem 2 médicos atendendo na Santa Casa, temos pediatra, hoje a prefeitura está aí conseguindo colocar material escolar para todos os alunos, a gente fez vários investimentos ali no setor social, no Minha Casa Minha Vida, que está ficando pronto. O cobertor é curto, e os problemas estão ficando cada vez maior. Então a proposta, pessoal, primeiro é a gente estancar a sangria. O que é estancar a sangria? Com a aprovação da lei aí, todos aqueles que quiserem empreender no município a partir de agora, então, já sabem que vai ter uma contrapartida. Vai ter que, ali, junto com a certidão de diretrizes, ele vai ter que pedir aquilo que o doutor estava falando, que é o quê? Uma vistoria técnica. O que é vistoria técnica? É um engenheiro da prefeitura, é um engenheiro concursado, um engenheiro de carreira, que vai lá e vai dizer, olha, beleza, pode fazer, mas olha, vai ter que melhorar essa via aqui, vai ter que fazer as drenagens aqui, se o morro for muito íngreme, vai ter que pavimentar aqui, ou vai ter que alargar essa ponte. O que vai ter do outro lado? E é o que vai acontecer. É lógico que da parte do empreendedor, ele também vai ter o profissional dele que vai temperar isso aí, né? Que vai ver até onde vai. Mas é isso, essa é a visita técnica para ele já conseguir considerar isso no empreendimento dele. Olha, eu consigo fazer o loteamento aqui, mas eu sei que não é simplesmente mais em Joanópolis o valor da terra e da infraestrutura da porteira para dentro. Não é mais isso. Por quê? Porque eu fiz isso todos esses anos e deixei todos os problemas do lado de fora, né? Agora, quando o meu cliente lá não consegue chegar no terreno dele, os caras falam, bate lá na prefeitura lá que eles precisam dar conta. Então, esse é o primeiro. Passou isso aí, é lógico que a gente vai ter que pensar, e agora? E os que já estão lá? E os que estão consolidados? E nós vamos ter que encontrar maneiras criativas de fazer isso. Fora esse, por exemplo, e os parcelamentos irregulares? Os parcelamentos é um caso à parte, porque daí realmente é muito complicado, muito difícil, mas também tem que atuar em cima disso aí, né? Então, tem várias, eu acredito que esse seja um excelente começo para a gente começar a discutir isso aí, e é por isso que eu acredito que ao longo do tempo, esse tipo de ação e esse tipo de coisa vá diminuindo as pressões e vai conseguindo deixar aí as nossas estradas, os nossos acessos, os nossos caminhos, da maneira que todo mundo transite, da maneira que atenda todo mundo. Tá? Se eu tiver a oportunidade de um pouco mais para frente aí nessa sessão, eu gostaria muito também de falar do IPTU, que é cobrado nessas áreas, da relação dele com os serviços prestados, mas eu vou deixar isso no decorrer da audiência. Tá certo? Obrigado, presidenta. Doutor, essa era para a gente começar os debates. Obrigado. Consigno a presença da vereadora Silvana, vereador Zé do Amado,
Vereador William, vereador Tucurinha. Aberta a palavra para as autoridades. Alguém gostaria de se manifestar com a palavra? Vereadora Silvana. Boa noite a todos, ao público presente, os internautas, nossa presidenta, PIV Procurador da Câmara. Bom, lógico que é um projeto de suma importância, né? Porque precisa realmente ter a contrapartida, esses novos loteamentos. A gente tem aí previsto 3.000 novos lotes, né, que estão aprovados na prefeitura, sem contar os irregulares, né? Houve uma discussão interna entre os nobres da gente tentar solucionar essa barreira do desenvolvimento do município. E aí chegou-se a comentar, tá bom, tenta fechar, né, como foi feito em Indaiatuba. Os vereadores se conformaram lá com a situação, não conformados com a situação do desenvolvimento do município, falaram, bom, vamos vetar que tenha novos lotes, né, aprovados. Só que a gente tem um grande problema em Joanópolis, e foi falado sobre isso, que a gente não tem fiscalização suficiente. Então, como que vai controlar os lotes que são irregulares? E aí vem uma grande dificuldade, né? Então, assim, vários de nós que viemos de fora, que prezamos pela qualidade do meio ambiente, pela questão das benfeitorias de forma ordenada, organizada, para a cidade não virar um caos, a gente sempre está preocupado com essa pauta, né? E crescendo a cidade de forma desordenada, e depende, sim, de um planejamento, né? Uma dificuldade de toda a máquina pública de todos os municípios do nosso país. Todos. Não é um, não é outro, são todos, né? Então, a gente tem um cobertor curto, né? Uma falta de fiscalização tremenda, né? E uma população que também não colabora para uma manutenção do bem-estar geral da população, né? Então, tem, sim, esse jogo do passe e repassa, né? E todo o processo vem através de uma boa disciplina, uma boa organização, uma boa educação e tal. E como fazer tudo isso, né? Para a pessoa ir lá, não comprar um lote irregular, ir lá e tentar fazer com que o loteamento dele seja adequado e tudo mais. Vai do bom senso, né? Através da educação. Muito difícil, é quase uma utopia, né? A gente pensar no mundo ideal. É lógico que o Poder Executivo, dentro dessa lei, está tentando trazer uma alternativa de vetar um pouco o desenvolvimento, né, em ordem assim de escala mais organizada e tal. Aqui dentro da Câmara, eu acho que nós, 9 vereadores, temos que ainda pisar firme nessa pauta, né, dessa questão do desenvolvimento desorganizado, desordenado, porque vai faltar muita condição de qualidade de vida, né? Então, a gente tem uma Santa Casa que não dá conta, a gente tem falta de vaga nas creches, a gente tem falta de transporte para os idosos. Tem idoso que gostaria de vir no centro e não tem condição porque não caminha, a cidade é em declive, gostaria de ter um transporte público. Tem condição? Já foi conversado que não tem essa condição. Por quê? Para a gente ter um transporte público que leve e traz as pessoas aqui, a gente precisa de 3 motoristas. E quem é que paga essa conta do 13º, né, da garantia da manutenção desse veículo? Então, nós que estamos de fora, como munícipes mesmo, né, a gente pensa, poxa, é fácil de resolver, mas a máquina pública é muito complexa. Muito complexa. Então, estar desse lado para tentar resolver os problemas de uma população geral é muito difícil. A gente não consegue resolver nem os problemas da nossa gestão de casa, né? E tentar resolver esse problema pensando num coletivo, sendo que a sociedade precisa vir mais perto e sentar junto nas pautas,
também é muito difícil. Então, por exemplo, eu hoje na minha gestão, quem me ajuda muito é o MIG, que está aqui. O Kiko ajuda muito na questão do Condema também, mas o seu Celso me ajuda também, o Zinho, a Ruth, né? O Shane tem algumas discussões comigo. Então, assim, é muito difícil. Então, é uma audiência pública relevante sobre a questão do desenvolvimento através da organização dos loteamentos. A gente tem aí 12 mil e poucos habitantes. A gente tem nessa Casa Legislativa para discutir sobre isso, quantas pessoas, se a gente for contar? Né? A gente está em 20 e poucas pessoas, mas é um começo. Né? Então, eu acho que a gente tem que, sim, se preocupar. Se essa é a cidade que ou a gente nasceu aqui, ou a gente está afim de envelhecer aqui, a gente tem, sim, que se preocupar. Porque está crescendo muito. Joanópolis está crescendo muito. Tem condição desse crescimento? Na minha relação com a cidade, não tem. Não tem estrutura. Não tem mesmo. Só que quem sou eu para falar que vem de fora, né? Vim de fora, quis me instalar aqui e não vou dar o direito do outro se instalar aqui. Então, tem essa relação de constituição, de direito das pessoas que também querem se instalar aqui. Mas tem que pensar bem. Vou comprar um lote que custa lá 10 mil reais? Alguma coisa está errada. Né? Um lote de 300 metros quadrados, 10 mil reais? Ah, não, depois eu bato lá na prefeitura, e a luz? E o saneamento básico? E a via de acesso? E a escola do meu filho? E a Santa Casa que não tem médico? Eu não quero pagar IPTU. Não, IPTU eu não quero pagar. Eu não estou afim de pagar. Eu sei que eu pago aqui R$30 por ano, está ótimo. Mas eu quero tudo isso. E aí, como é que a gente vai fazer? Ah, não, os vereadores são sacanas porque instituíram a regulamentação da planta genérica. Regularizaram. Ah, não, é tudo desgramado e tal, mas vem tudo do contribuinte. Se a sociedade não colabora numa expectativa melhor de qualidade de vida para todos, não tem como 9 pessoas, 10, que é o prefeito, 11, que é o secretário, vamos contar aí 20 pessoas atuando para conseguir uma condição boa de vida para 12 mil pessoas, não tem como a gente pensar e tentar resolver esses problemas. Né? Então, tem que vir nessa somatória de ajudar a gente a resolver os problemas e aí entender que não é fácil a gente determinar certas coisas. Né? Então, por mim, como vereadora, eu sentaria com eles e falava, vamos cravar. Não tem mais desenvolvimento, segura. Quem é que garante que a gente vai conseguir fiscalizar que não tenha um desenvolvimento mais desorganizado do que já está tendo com a fiscalização mínima que a gente tem? Foram que os outros vereadores falaram para mim. Tá bom. Você quer que trava tudo. Beleza, Silvana, ótimo. Você vai fiscalizar? Você vai conseguir fiscalizar? Você está viajando, né? É utopia. Então, como é que vai fazer? Então, tem essa questão, né? E a gente está com várias questões agora, porque a gente tem condomínios, loteamentos, né? Nem condomínios, porque o condomínio ele tem que zelar por toda essa estrutura. Hoje a gente tem loteamento. Por quê? Porque o empreendedor lá, ele não tem essas obrigatoriedades de fazer a via de acesso. Então ele fala, quanto menos eu gastar, melhor. Quem comprar que se lasque. Vamos lá. Né? Quantos condomínios a gente tem aqui? Nenhum, né? Tem um? É o Santa Fé. E o São Lourenço? Palmas do Paiol? São Lourenço, não é? Não é loteamento, não é condomínio, né? Então, olha lá. Por isso que a via ali de acesso tem a facilidade por causa do DER, mas dentro do loteamento, vocês tiveram que gastar o dinheiro necessário para ter a infraestrutura. Que se fosse um condomínio, o próprio empreendedor tinha que arcar com esse serviço. Né? E hoje em dia é isso. O que pesa é a questão financeira. Né? As pessoas não estão prezando pelo coletivo. Vai lá o empreendedor, eu vou fazer um loteamento, eu recebo lá o meu, e quem comprar, troféu joinha para você. Estou nessa, valeu, o dinheiro está no bolso. Dane-se. Né? Não é um pensamento coletivo. Não é. E a gente está vivendo hoje assim.
Ah, é um passe e repassa? É um passe e repassa. Por quê? Porque cada um não está com bom senso em relação ao outro indivíduo. Questão do lixo. Questão do lixo é mundial o problema. Trouxe aqui, o MIG tem acompanhado comigo, a gente trouxe um projeto de lei de uma possibilidade de grande composteira gradual a cada ano. É fácil fazer? Não é fácil fazer. O que é? Educação. A gente está preocupado com a produção do nosso lixo? O que a gente faz? A gente põe lá no saquinho, lança para fora de casa, e aí, para onde que vai? Dane-se, o aterro está abarrotado, está revirando o aterro. Vamos ver se cabe mais, vamos ver se cabe mais. A população está preocupada? Eu quero que a prefeitura venha buscar meu lixo. Ah, e o seu resto de fruta está onde? Está junto com o papel higiênico, está junto com a latinha da cerveja, está junto com a seringa. Pegaram o resto de corpo humano, no ecoponto do Mangue Seco já. Você vê o nível que chega. Então, assim, colaboração não existe. Não dá para a prefeitura ser responsável por tudo. Não dá. Dá para o vereador ser o responsável? Não dá. Não dá. Então, assim, é um problema mundial. A França está vivendo um caos por causa do lixo. Um caos. País de primeiro mundo, vivendo um caos. Então, assim, o Brasil já tem uma dificuldade tremenda. Superpopuloso, dificuldade de educação e tal. Não tem jeito. A nossa educação é o seguinte, as grandes indústrias, a área linda, o rio tal, está voltado para onde os colaboradores olham? Não, está para trás. Por quê? Joga o lixo lá no rio, vai embora, que se dane o lixo. É assim. Essa é a nossa cultura, é Brasil. É legal? Não é legal. Não é legal. A gente é um dos melhores, um dos países que tem mais recurso natural. O que a gente está fazendo? Está se matando. E a realidade é essa. A realidade é essa. Então, assim, é um passe e repassa? É um passe e repassa porque cada indivíduo não está fazendo o seu papel, que é crucial para a vida. A gente não preserva a água. O MIG plantou 300 espécies de árvore na beira da represa. Não tem nem a verbação da Sabesp lá, os lotes e tal. Ele falou, vou fazer a minha colaboração para a natureza. E é isso. A Sabesp está preocupada em economizar água, em produzir água? Não, que se dane, quero ganhar dinheiro. E a realidade é essa. Estou pessimista? Talvez, sei lá. Estou realista? Talvez, sei lá. Hoje em dia a gente, como vereador, não sabe nem julgar mais, eu acho. É tanto problema que a gente não sabe nem julgar. Então, assim, é desde o buraco até essas questões que são essenciais para a manutenção da vida. Né? E uma questão de ordem, de organização de uma cidade, é uma questão de valorização da vida. Lei da cidade limpa, lei do saneamento básico, né? Direito de ir e vir, educação eficiente, saúde eficiente. Tudo isso a gente precisa, é extremamente necessário. E está tudo envolvido. É uma máquina que vai engrenando junto. Né? Então, até o loteamento tem a ver com a questão de preservação da água. E é isso. E é isso. É pôr a mão na consciência. Vocês não estão aqui para ficar escutando dilema, né? E tem que fazer. Mas é porque existe essa questão de que nós somos obrigados a resolver problemas muito grandes. Desde o muito pequeno até muito grande. Né? Essa ideia, essa lei crucial para ordenar e para vetar um pouco, né, ter as obrigações, porque não é qualquer empreendedor que vai virar e vai falar assim, beleza, então eu vou fazer aqui um condomínio certinho, saneamento, iluminação de LED, coleta de lixo. Não é qualquer um que vai fazer isso. Então os caras, nem vou para essa cidade aí. E é uma forma de vetar. Será que é a melhor forma? Vamos questionar, vamos sentar, vamos avaliar. Né? E nós estamos aqui para isso. Essa Casa de Leis é para ver as discussões, para tentar chegar numa solução. Cada um tem um pensamento. Né?
Cada um tem uma sugestão, cada um tem um pensamento. Então é isso. A minha ideia inicial era, vamos se juntar, não aprova mais nada. Daí eles falaram para mim, os nobres, tá, quem é que garante que não vai ter irregularidade? Que vai crescer desordenadamente? Tem fiscalização? Tem 2 fiscais no município inteiro. 400 quilômetros de extensão. E aí, Silvana, tem certeza que você quer encarar isso daí? A gente não aprova esse tipo de vontade sua. Então, é isso, né? Também não sei, sentado lá na cabeça do chefe, né, do que comanda o barco, que é o prefeito Adalto, que ele também tá. As pessoas acham que a gente não trabalha, mas a gente está sentado nessas discussões, né? E é uma coisa a se pensar. Estamos sentados em várias discussões para melhorar o bem-estar geral de uma população joanopolense. E de quem agora é joanopolense resolveu morar aqui, né? A gente não gostaria que tivesse arranha-céus, que fosse igual São Paulo, que lá também tem tanta questão. Há um mês atrás tinha uma discussão também sobre o lixo. Sobre o lixo. Sobre o lixo. Sobre o lixo. Aqui a gente teve um marco regulatório, não poderia mais ter aterro sanitário, o transbordo custa 3 milhões de reais por ano. Ah, não quero pagar IPTU. Você produz lixo? Produzo. Você sabe para onde vai ser o lixo? A prefeitura recolhe, né? Recolhe. Só que agora a gente vai ter que fazer o transbordo. Ah, que se dane, vai lá para Guarulhos, né? Não é mais aqui. Não é bem assim, né? Então a gente tem que começar a colaborar para ter uma sociedade mais justa, fraterna, né? E tudo mais, e feliz, ordenada, de alguma forma. Eu acho que todos nós somos corresponsáveis por essas questões, né? Que tanto afligem alguns de nós, né? Tem gente que a gente não julga, mas tem gente que está preocupada amanhã em pagar o boleto da água de R$70 e não tem de onde tirar, né? E é isso, a realidade do nosso país é essa, né? É essa. A gente também não consegue julgar certas coisas, né? Porque cada um está dentro das suas prioridades. Então é isso, acho que falei demais. É mais para a gente questionar aí se não vale a pena a gente bater de casa em casa e pedir para as pessoas colaborarem com certas situações, né? De não comprar lotes irregulares, de ter uma consciência na produção do lixo. Não sei, eu estou quase fazendo isso, batendo de casa em casa, igual eu fiz na campanha, e falar, olha, vamos tentar reduzir o lixo, vamos tentar se adequar, vamos... Não sei mais, né? A gente vai pensando aí o que a gente deve fazer, né? Como figura pública, que é exemplo dentro de uma sociedade, né? Mas que vem com um clã pensando o que dá para ser feito. É isso. Tá bom? Obrigada. Boa noite a todos. E espero que mais pessoas falem para a gente conseguir aí entrar nessa pauta de discussão. Obrigada. Mais algum vereador deseja se manifestar? Eu gostaria, já passo a palavra para o senhor, professor, vou ser bem breve. Gostaria de parabenizar o Poder Executivo pelo projeto. Claramente, alguns loteadores até acho que vão questionar, terão mais obrigações, mas com certeza isso vai trazer, é um projeto que vai trazer benefícios ao município, possivelmente a longo prazo, mas esse pontapé inicial aí é muito importante, dentre os problemas que o Ronaldo mencionou aqui em tribuna, a Silvana também. Hoje, eu fui testemunha de eu estava dando uma volta pelas estradas rurais com o Nelo, e eu fui até um loteamento, né, que até então é um loteamento bem antigo aqui já na cidade, mas que inicialmente a obrigação seria do empreendedor que fez aquele loteamento, acho que o Ronaldo até sabe de qual eu estou falando, mas ele não fez, não cumpriu com as obrigações, vendeu os lotes, lucrou, né, e deixou a população que reside lá, né, que são pessoas do município, deixou todo mundo a ver navios. Então, nesse local que a gente foi hoje, um local de
zona rural, né, expansão urbana, mas como o Ronaldo mencionou, com características de zona rural. Nesse local que a gente foi hoje, ninguém subia e nem descia. A gente precisou deixar o carro lá embaixo para poder subir. E agora a obrigação ficou para quem? Ficou para a prefeitura. Como é que não vai mexer num lugar desse? Se alguém chega a passar mal, tem alguma emergência, precisa ir viatura, precisa ir SAMU. Se acontece alguma coisa ruim, a responsabilidade vai recair sobre a gente. Não é a nossa responsabilidade, mas vai recair sobre a gente. Então, como o Ronaldo mencionou aqui, a Silvana também, esse projeto vai ser importante, sim. Creio que terão questionamentos, mas é preciso dar esse pontapé inicial, senão vai entrar gestão, sair gestão, e esses problemas crônicos nunca vão ser resolvidos, e não vai ter prefeito que vá ser bom aqui no município, porque são problemas crônicos enraizados. Então, parabéns, Ronaldo, todo o Poder Executivo, todo o corpo técnico aí que elaborou esse projeto, e pode contar aqui com essa Casa Legislativa. Mais algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, professor Luiz. Boa noite a todos, nobre presidente, nobre procurador Pive, todos aqui que estão participando. Como disse o Pive no início, né, muito importante a gente ver essa casa com as pessoas interessadas nos assuntos que nós trazemos. Eu acredito que tem alguns pontos, né? Estava conversando aqui com o ex-secretário de Agricultura, o senhor Luiz, alguns pontos que nós precisamos discutir, né? O artigo 1º, que fala no inciso 10, instalação de um ponto de coleta de lixo padrão, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar com essa ideia do padrão. Aqui não fala em algum momento se há necessidade de serem caçambas, de serem pontos fixos, de ter um ponto de coleta seletiva, né, uma coleta de reciclagem. Então, acho que esse ponto a gente tem que discutir aqui e colocar para o secretário, né, que está aqui, até nos esclarecer. O parágrafo único também, né, ele fala das diretrizes, né, do interesse da solicitação técnica. Então, eu acredito que essa troca, né, essa corresponsabilidade tem que partir da prefeitura, obviamente, com quem quer empreender, né, e com quem fiscaliza. No artigo 4, fica inserido o artigo que diz o seguinte: o município poderá exigir como contrapartida. Eu acredito que esse verbo a gente deve mudar, né, ou deveria. O município deve exigir, porque, dependendo da administração, a gente sabe que em determinadas situações, nem todo mundo segue à risca a lei, né? Sempre tem aquele jeitinho. Então, se nós deixarmos claro que todo e qualquer empreendedor, se houver a necessidade do empreendimento ter todas essas melhorias, então ele deve fazer, não poderá, porque aí há, ao meu ver, e o Luiz me mostrou, ele concorda comigo, pode abrir uma brecha para que alguém não faça, né? Então aí a gente vai ter aqueles que vão fazer e aqueles que vão deixar de fazer. Falando no geral, no contexto, já estou aqui há 23 anos, né? Completo agora 24 em dezembro, e mesmo não sendo vereador, 99% das reclamações que eu sempre ouvi foi em relação à infraestrutura das estradas de terra, do acesso, né, e nós estamos vindo para cá, né, como a Silvana falou, não dá para proibir as pessoas de virem, mas se nós viermos de uma forma mais organizada, né, com uma estrutura, você não vai onerar a prefeitura, você não vai onerar tanto assim. Então eu acho muito interessante, né, eu acredito muito nesse projeto, nessas mudanças, porque há sim a necessidade de uma infraestrutura. Porque não adianta só eu fazer um loteamento muito bonito, né? Vou dar um exemplo nas casas de veraneio. Outro dia um ex-aluno me chamou, né? Falou: professor, não tem como acessar a minha casa de veraneio lá, porque a prefeitura não arruma a estrada. Eu fui até lá.
né? Realmente, a estrada municipal, que é obrigação da prefeitura, ela estava em perfeito estado. Estrada de terra, uma terra batida. O problema acontecia a partir da saída, a entrada dele. Então foram várias pessoas que fizeram suas casas de veraneio, né, acho que 6 ou 7, a dele era a última. Todos fizeram umas casas muito bonitas, com piscina, bem feitas, mas esqueceram do detalhe do acesso. Acharam que esse acesso tinha que ser a prefeitura, e não é. Então eu acredito que com os loteamentos é isso que a gente está tentando colocar aqui, né? Não adianta eu fazer um loteamento maravilhoso no lugar onde eu não consigo chegar, onde que o meu cliente, onde o morador consiga chegar. Por hoje é só. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Aberta a palavra ao público. Alguém gostaria de se manifestar? Com a palavra, Adriana. Boa noite a todos. Pegando aqui um gancho, professor Luiz. Já sou munícipe aqui na cidade há algum tempo. A minha preocupação tem sido muito com a segurança. Nós estamos num loteamento, onde algum tempo atrás nós tínhamos 3 famílias que moravam. Depois, na pandemia, aumentamos um pouco mais, agora diminuímos novamente. Mas temos essa questão do acesso. Tanto vindo de Piracaia para entrar em São Lourenço é muito perigoso, como para sair do São Lourenço é muito perigoso, né? Não colocando aqui a responsabilidade é de um ou de outro, né? Mas pedindo para que as autoridades pensem nisso, quando nós vamos colocar limites, quando nós vamos colocar leis que obriguem a segurança das pessoas que têm que entrar e sair dali. E se tiver uma criança esperando um ônibus escolar? Se ela for atropelada, nós vamos esperar isso? Eu gostaria de deixar essa reflexão para a cidade. Obrigada a todos. Mais alguém gostaria de se manifestar? Por favor. Boa noite, meu nome é Francisco Decunto, eu sou residente aqui em Joanópolis, já tenho residência aqui há 17 anos, fixei residência aqui há alguns anos, acho que desde a pandemia. Vou para São Paulo toda semana, mas basicamente moro aqui. Dá vontade de ficar a noite inteira falando, tem muita coisa para falar, a gente quer contribuir, mas pegando um gancho de parcelamentos irregulares, denúncia, fiscalização. Eu adoro a sua posição, Silvana, mas eu acho que temos que pensar em uma coisa. Nós não temos 2 fiscais. Nós temos, potencialmente, 12 mil fiscais. O brasileiro encara uma denúncia de uma maneira horrível. Era inimigo, traíra. Eu cito um exemplo. Eu tenho um amigo que o pai é suíço, nascido na Suíça. Quando ele morreu, deixou uma casa, uma herança, uma casa meio caindo aos pedaços, e o filho foi reformar a casa. Brasileiro foi reformar a casa. Ele tem uma construtora no Brasil. E conversando com a vizinha dele, uma senhora lá na Suíça, ele falou, nossa, era muito mais barato eu pagar a primeira classe
os meus funcionários no Brasil e fazer reforma aqui, do que contratar os funcionários suíços para fazer isso. A vizinha, que era amiga dele e amiga do pai, falou tranquilamente: eu sei que você não vai fazer isso, eu seria obrigado a denunciá-lo. Então, a fiscalização da população é algo muito fácil de ser exercido. Agora, ela só vai surtir efeito se alguém denunciar um loteamento, um desmembramento irregular, e a prefeitura tomar uma medida imediatamente. Porque aí não vai ser um fiscal, vão ser 2, vão ser 3, e vão ser 4. E aí talvez venha educação pelo lado duro. Todos nós somos pais, todos nós sabemos que precisamos ser duros com os filhos, até o dia que ele muda de atitude. Não é ser repetitivo. A gente insiste com o filho escovar o dente até o dia que ele aprende. Então, ser repetitivo é insistir num tema até dar certo. Então, nós, como cidadãos, precisamos exercer esse papel de denunciar. A prefeitura precisa ter órgãos para escutar essas denúncias e energia em fazer cumprir a lei. Eu já escutei no passado a respeito de construções ilegais, áreas ilegais. Não, deixa construir. Depois de pegar construir, a gente vai e demole tudo, aí dá um belo exemplo. Quem é que vai ter coragem de montar o trator em cima da casa de alguém? Não acontece isso. Não precisa cortar o mal pela raiz. Se alguém denunciou alguma coisa ilegal, que seja muito rapidamente a atitude. Eu sou partidário em colocar faixa. Eu estava conversando comigo, que eu estava indo para Campos do Jordão, e na estrada vi uma placa escrito loteamento clandestino. Está lá. Ah, mas vão tirar a placa. Pô, se é assim, eu não vou fazer nada, porque nunca vai dar certo. Está lá a placa, loteamento clandestino, parcelamento clandestino. Eu já sugeri várias vezes colocar na entrada da cidade uma placa. Cuidado com áreas ilegais. Outra coisa, quem são os corretores, quais são as imobiliárias que estão comercializando áreas ilegais? Em vez de multar o coitado do cara que vai comprar sem saber, multe os grandes responsáveis, eventualmente. Multa um corretor pesadamente para ele, se ele estiver fazendo algo ilegal. O tamanho da multa não pode ser algo impagável, porque aí desmoraliza. Mas precisa ser algo que doa. Se for R$50, ele vai dar risada. Se for 5 milhões de reais, vai inviabilizar. Precisa ser um valor que faça doer a pessoa. Então, denúncia existe. Eu denuncio. A prefeitura acata a denúncia. Precisa agir imediatamente. E quais são as fontes que acabam auxiliando essa máquina ilegal? Vamos atrás. É público. A gente sabe quem está comercializando isso. A gente vai ficar assistindo de camarote? Ou vai colocar uma faixa? É ilegal. Por que a gente não faz isso? Eu já me propus a financiar, pagar a faixa, onde fosse. Eu acho que tem mais pessoas que topam dividir comigo. Ah, vão tirar a faixa. Coloca de novo. Coloca uma câmera de vídeo. Coloca na entrada da cidade. Então, eu acho que quando a gente fala que tem 2 fiscais, a gente precisa conscientizar a população que nós somos 12 mil fiscais. Denunciar o vizinho não é errado. O errado é fazer alguma coisa que justifique ser denunciado. Vontade de falar, eu tenho muitas outras coisas, mas eu acho que esse é uma participação hoje. Eu agradeço, fiquei feliz em ter a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de se manifestar? Por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Marcelo Império Grilo. O meu apelido é Marcelo Mig, como a Ana já falou, o Kiko. Eu sou frequentador e secretário aqui em Joanópolis há mais de 30 anos e morador há 4. Tenho título de eleitor aqui e tudo mais. Eu vou ser breve. O que eu gostaria de abordar seria um assunto relacionado principalmente à conservação das estradas. A gente percebe que um grande problema, os polos geradores de tráfego pesado, como novos empreendimentos, etc., eu acho que estão bastante abarcados nessa lei.
Porém, existe uma lei anterior, bem antiga, que obriga, que responsabiliza os proprietários dos lotes que causem algum dano à estrada, eles sejam responsabilizados por isso e tem que solucionar. Eu estou falando porque eu percebo que é um problema crônico em muitas estradas do município. Como o município, em geral, a topografia é muito acidentada, as pessoas têm um lote em cima, a estrada está embaixo, eles constroem uma rampa de acesso a esse lote, e essa rampa é feita de modo a permitir que ele entre no seu lote, mas não pensa no escoamento da água da chuva que vai cair nesse lote. Então, estradas que, antes de haver esse lote, eram perfeitamente transitáveis, na primeira chuva depois da construção disso aí, passam a ser intransitáveis, e mesmo que a prefeitura leve lá a máquina para fazer o conserto, a primeira chuva vai estragar de novo, porque não foi feito, não foi planejado e executado um escoamento adequado dessa água. E eu sei que é um problema complicado, porque a prefeitura fica meio sem jeito de cobrar da pessoa, mas eu acho que já existe essa lei, então eu acho que é importante que as pessoas sejam responsabilizadas e obrigadas a comprar os tubulões. Acho que fazer uma parceria com a prefeitura disponibilizar as máquinas para fazer os tubulões necessários, fazer um pequeno projeto, mas para que haja o destino correto dessas águas pluviais para não estragar a estrada, porque senão é meio... Metade do serviço da prefeitura é enxugar gelo, porque passa ali, o resto volta e eu ressalto, isso é uma lei que já existe, bastaria ser cumprida. Eu não lembro o nome dela exatamente, mas acho que vocês podem pesquisar, se não, se for o caso, eu posso detalhar depois. É só isso que eu gostaria de acrescentar. Foi. Ah, sim, é verdade. Existe uma outra questão também relacionada a isso, que quando as máquinas da prefeitura vão... eu acho que o grande problema das estradas é você direcionar o escoamento das águas pluviais. Então é importante que as estradas sejam abauladas tecnicamente, isso é muito bem feito, mas que tenha o escoamento previsto das águas nas laterais. Pela lei também, então, os proprietários de lotes lindeiros aos caminhos são obrigados a ceder a área para o bem coletivo, como a Silvana mesmo falou, pensar no coletivo. Porém, muitas vezes a prefeitura faz isso, tem até um processo que chama barraginha, que é muito eficiente, que é até melhor para quem tem o lote, porque a água da chuva iria ficar armazenada ali, vai percolando no solo aos poucos, vai até melhorando a hidratação da propriedade, mas muitos proprietários não permitem, entre aspas, que a prefeitura use um direito que é garantido por lei, fazer escoamento da água. Então, eu acho que também é muito importante a prefeitura cobrar isso que também está previsto. Uma benfeitoria de todos, permitir que haja escoamento de tempo, sempre em intervalos pequenos, para que a água não embale pela estrada e vá estragando. Então, na verdade, tudo isso, tanto das rampas como esse do escoamento que o Kiko lembrou, é para a gente parar de enxugar gelo e realmente, uma vez que as máquinas fazem um trabalho muito bem feito, mas não se mantém justamente por conta dessa falta de diálogo da prefeitura com as pessoas baseadas na lei que já existe. É isso. Obrigado. Obrigado por... Mais alguém gostaria de se manifestar? Por favor. Boa noite a todos. Concordo perfeitamente com essa questão da responsabilização dos empregadores que querem fazer. Acho que não tem questão em termos de tirar algumas obrigações, mas quero cobrar de tanto dos vereadores quanto da prefeitura que até hoje não se realizou um plano diretor na cidade. Causa problema nas estradas, nos loteamentos, tudo o que acontece. Mas nós não somos obrigados a ter esse plano. É verdade. Só que este plano diretor estaria resolvendo o problema e hoje nós não precisaríamos nem estar aqui essas questões. Nós estamos... Então, eu estou tanto do presidente. Sei que já existe alguma sentido. Não foi adiante. Faz 13 anos que eu moro
13 anos que eu ouço. Vamos ter um plano diretor. Vamos ter um plano diretor. Já foi até pago o plano diretor e não temos o plano. Para mim, acho que isso vai resolver o problema da estrada, porque para que você não tiver caminhões o tempo todo, em todos os lugares, sacadas. Vamos ter resolvido o problema de água, vamos ter problema de saneamento, cobrança. Mais alguém gostaria de se manifestar? Por favorzinho. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Luiz Gonzaga, mas ninguém conhece por esse nome, né? Estamos pelo apelidozinho Badari. Eu acho que esse projeto que o prefeito está encaminhando, eu acho de muita valia, muito importante. Eu também sou corretor de imóveis e eu gostaria apenas de era uma dúvida com o Ronaldo a respeito desta contrapartida social. Como será? Sei que vai existir muitos debates a respeito, mas como que você ficaria se numa propriedade lá no Bonfim existissem 3 loteamentos? Qual seria a responsabilidade e a distância que seria de responsabilidade de cada empreendedor? Seria até a cidade, se a ponte aqui próximo seria do empreendedor A, o B, o C? Então, só um questionamento. A segunda parte é, falando para o Kiko, existe o CRES, que é o conselho que fiscaliza os corretores de imóveis. Qualquer cidadão pode perfeitamente ligar lá e fazer a denúncia sobre corretores que vendem imóveis irregulares. Então, tem prisão, já fui presidente do CRES aqui na região, então existe essa possibilidade. Mais alguém gostaria de se manifestar? Mais ninguém? Claro, por favor. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, a gente ouviu a fala de todos aqui, são falas muito importantes e esse é um momento mesmo da gente conversar, mas assim, é importante a gente voltar que assim, a gente está hoje aqui discutindo uma lei, a alteração de uma lei que ela fala dos loteamentos regulares. Entendeu? A grande maioria dos assuntos aqui que foi colocado e dos problemas que foram apresentados é dos loteamentos irregulares. Entendeu? Esses aí a gente... Bom, Deus queira que a gente debata muito isso, todo mundo aqui que se colocou muito bem nessa situação, e veja até como é um contrassenso, né? Nós estamos aqui dizendo que aqueles empreendedores, porque, entenda, o município, a prefeitura não vê os empreendedores como vilões ou alguém que tem que ser punido, não, de jeito nenhum. E nós estamos aqui debatendo uma lei que nós vamos pegar estes empreendedores que vêm para a prefeitura, que apresentam um projeto, que contratam um engenheiro, que fazem tudo direitinho, e nós vamos acrescentar obrigações a eles, para quem faz tudo certo. E a gente sabe que quem não faz nada certo, que são esses que vocês disseram, esses aí não têm obrigação nenhuma, isso é outra questão. Então, assim, vamos, só para a gente lembrar que hoje a gente está aqui e a gente está falando dos loteamentos que são feitos na área de expansão urbana e os regulares, aqueles que, do ponto de vista administrativos, eles estão totalmente regulares até esse momento. Mesmo esses, como as leis vêm mudando e as coisas vêm acontecendo, a gente tem um exemplo lá do São Lourenço, que, olha só, é um loteamento totalmente regular.
É um loteamento regular, que foi aprovado aqui no município, foi para o Grapoab, foi aprovado no Grapoab, está às margens da DR, foi aprovado pela DR, e o problema que a nossa amiga aí é real. Meu pai já trabalhou lá também, sabe muito bem o perigo que é ficar ali. E passou. Hoje em dia, não passa mais. Hoje em dia, o DR criou leis, criou mecanismos ali, e agora para você construir a beira da rodovia está bem mais apertado, ou seja, está bem difícil. Então, veja, nós estamos falando dos regulares. E aí, voltando para o projeto de lei, o procurador levantou uma questão, o Zinho foi para o mesmo caminho, e esse realmente vamos dizer, a fragilidade do projeto de lei, que a gente espera que seja melhorado aqui. Que é o quê? É a discricionariedade dessa questão das melhorias sociais. Porque, assim, não vai dar para estipular no projeto de lei exatamente o que cada um vai ter que fazer, porque cada um vai estar num local. Então, sempre vai ser muito discricionário do profissional que está lá, do prefeito que está lá, essa cobrança. Por exemplo, num exemplo que o Zinho deu, que é sensacional. Como que vai lidar com isso? Quem que fica com o quê? Um faz a pavimentação, outro faz a drenagem, mas é daqui até lá, é de um raio em torno do empreendimento. Não, é os pontos críticos, não é a cidade toda, mas é como o município faz algumas obras, é os pontos críticos. O que será isso? Não? E isso é lógico, a gente conta com a questão da máquina pública, a máquina legislativa atuando. É claro que cada loteamento que é feito lá, ele é aprovado aqui no município, ele é aprovado no Grapoab, ele é tornado público, tem uma série de ritos aonde se percebe. E é claro que aquele empreendedor que se sentir, como eu posso dizer, que se sentir menos prestigiado, fala assim, olha, exigiu mais de mim do que exigiu dele, tem todos os caminhos legais para recorrer e o município tem a obrigação de comprovar por que ali foi exigido isso, lá foi exigido aquilo. Tá? Então, mas realmente esse ponto levantado pelo Zinho e levantado também pelo procurador é ali o mais frágil do projeto de lei, o que a gente vai ter que cercar muito bem. Tá? Aí, gente, para não dizer que eu não falei também dos parcelamentos irregulares, que foi o que tomou aqui a maior parte do tempo aqui, veja bem, eu vou pegar aqui, eu vou começar de trás para frente. Eu vou pegar o exemplo do MIG. Quando o MIG está dizendo que aí o cara tem um morro e ele abre um lote, e aí a água dele cai. Assim, como assim ele abre um lote? Né? Quando o pessoal chega lá para mim no departamento de obra, fala assim, viu, eu tenho um lote. Fala assim, eu comprei 2.000 metros lá no Cancan. Fala assim, que legal, cara. Você comprou, mas esses 2.000 metros seu é o quê? Ele veio da onde? Porque ele tem poucas alternativas. Ele é um loteamento? Não é. É um desmembramento de gleba? Não é. É uma herança, porque isso também acontece, é um espólio que foi dividido? Não é. Bom, então é um parcelamento clandestino. Você tem escritura? Não tem. Então é um parcelamento clandestino. Então, Mig, no mundo ideal, não pode acontecer isso aí. Não pode o cara abrir um lote para uma estrada sem saber de onde que veio esse lote. É um desmembramento, é um loteamento, porque quando ele passa por isso, esses problemas que vivem hoje, eles são sanados. É igual eu disse, os loteamentos formais, nenhum deles geram esse problema para o município. Os loteamentos formais estão bonitinhos. Agora, esses desmembramentos que são feitos, a revelia, sem fiscalização nenhuma, na zona de expansão urbana, esses aí, cara, esses é muito complicado. Esses são muito complicados. E assim, todo parcelamento irregular, ele é feito este procedimento. Por exemplo, quando a gente tem uma denúncia e a gente faz a apuração imediatamente, a gente vai ver e tal, se caracteriza um parcelamento irregular, é aberto o processo e tal, é colocado as placas. Se você for lá pedir todos os processos de parcelamento irregular do município, você vai ver que todos têm a placa. Mas para você ter uma ideia, tem um modus operandi do município, que ele coloca a placa, fotografa e já tira. Por quê? Não, porque senão vai perder, porque do dia para a noite vão consumir com a placa. Acontece isso, acontece. Então, assim, todos os loteamentos irregulares aqui que já for ajuizado,
eles têm a placa na frente do processo. Mas o próprio município colocava a placa, tirava a foto e tirava a placa. Por quê? Porque custa dinheiro, vai perder, os caras vão dar fim nessa placa. Então a gente tem casos, aí alguns casos muito engraçados, às vezes, com esse tipo de coisa. O outro problema é o seguinte, o município notificou ali, o município identificou um parcelamento irregular de solo que está nascendo. Está nascendo. A gente está com uns casos desses, né, Marcelo? Que está nascendo. Beleza. Localizamos o proprietário, fez todo o processo, pergunta o que ele vai fazer, ele geralmente não vai fazer nada. Ok, a gente faz o embargo legal, coloca a placa, pode deixar a placa, ela não tem nada, e manda para o Ministério Público, e manda para o juiz. Cara, e aí, cara? O tempo de transcorrer lá, dá tempo do cara vender os lotes, dá tempo do cara pegar o dinheiro e dá tempo do cara ir embora. Prescreve esse crime de terra? Não prescreve. Não prescreve. A gente teve, no ano de 2022, a condenação lá do Álvaro Costa. Olha que coisa interessante. Pô, é um loteamento clandestino que foi feito lá faz... Quantos anos? Eu acho que você sabe melhor que eu. Deve fazer mais de 20 anos, muito mais de 20 anos. E agora saiu a condenação em 2022. Entendeu? Quem que está condenado? O proprietário. E como o crime de terra não prescreve, os herdeiros estão condenados e a prefeitura. Por que a prefeitura está condenada? Porque a prefeitura não pode deixar acontecer um loteamento desse. Então a minha briga lá na secretaria, e hoje mesmo a gente teve essa conversa, assim, não pode ter um loteamento clandestino como o dos Nogueiras, aqui a 2 quarteirão da praça, e não ter uma ação civil contra o parcelador. Sabe, não pode ter aquilo ali indo para a cachoeira, do nosso lado direito de quem está subindo, as casas indo ali. Bom, a gente talvez não conseguiria deter, mas não pode não ter uma ação civil contra o cara que está fazendo aquilo lá, ou que permitiu que fosse feito aquilo lá. Então, assim, eu brinco lá com a minha fiscal, lá com o meu pessoal, cara, a gente precisava deixar essa prefeitura no final desse mandato e ter uma pilha desse tamanho de processo de ação civil. Porque enquanto não fizer isso, cara, enquanto o cara não saber que está enrolado e que ali vai acontecer, é isso que acontece. Você não consegue deter, entendeu? Você não consegue. Então, é muito difícil por essas questões. Por outro lado, nós somos uma cidade pequena, nós somos uma cidade bairrista. Então, às vezes, realmente, né, um outro colega falou aqui, tem essa questão de não querer denunciar, ou o vizinho não quer denunciar, a prefeitura também não quer agir contra o cara, sabe? É aquela má vontade de todo mundo. E o resultado é isso. A gente tem a nossa joia da mantiqueira escorregando pelos vãos dos dedos, entendeu? E é muito dolorido ver isso. E não tem muito. Pois não, Kiko, acho que posso. Oi. Sabe o que? Se você voltar na página da prefeitura, você vai ver que em 2021, quando a gente chegou, uma das primeiras coisas que a gente foi colocar um outdoor ali perto do... A Silvana está lembrando. Um outdoor ali na entrada da cidade, pedindo para as pessoas encarecidamente, olha, ao adquirir terreno em Joanópolis, consulte a prefeitura da legalidade. Porque realmente a gente tem um comércio enorme de terrenos irregulares aí que é vendido e a gente sabe disso. Podemos fazer isso de novo? Podemos fazer isso de novo. Podemos intensificar a campanha? Podemos. Mas é muito realmente da conscientização, e aí essa casa tem uma grande missão em ajudar nisso, disso. A gente, essa semana que passou, teve uma experiência legal de um senhor que ia comprar um terreno e ele veio perguntar. Ele falou assim, olha, estão me vendendo esse terreno. E foi um corretor que ofereceu. Entendeu? Ele estava com uma grana tanto e eu falei, olha... Para esse dinheiro que o senhor tem, eu tenho esse terreno aqui. E o cara mostrou, e ele veio e falou assim, esse terreno aqui está legalizado? Aí ele viu que ele falou assim, não está, senhor. Não dá. Nada. Não aconteceu nada. Entendeu, gente? Viu? Então, assim, bom, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui para falar com vocês. Do outdoor. E assim, e aí eu acho que foi a dona Ruth que tomou num assunto aqui, em 2 assuntos proibidos aqui no município. Proibidíssimo, né? Não, um não é proibido, um realmente é lamentável. Eu já tive nessa casa aqui falando da importância do plano diretor. Tinha falado na ocasião que realmente a quantidade de habitantes que nós temos não nos obriga, mas eu tinha dito aqui naquela tribuna que se for esperar atingir
a quantidade de habitante para fazer, aí, cara, já não vai ter mais nada para preservar. É verdade. Mas é um tema também muito difícil de se mobilizar as pessoas, porque envolve muitos interesses, é difícil. É difícil a pessoa, e eu tive o prazer de dizer isso para um amigo meu que vai herdar terras do pai. O pai tem bastante terras aqui. E quando a gente estava falando de plano diretor, eu falei assim, imagina você vai herdar lá um bom pedaço de terra do seu pai. E você não está preocupado com o que você vai poder fazer. Você vai fazer o que você quiser com aquilo. Você vai colocar uma serraria lá, você vai colocar um loteamento, você vai colocar uma indústria, você vai colocar, ou você vai fazer um parque aquático. Cara, você vai fazer o que você quiser, não é assim? Tá, e se tiver uma lei que diz, não, cara. O terreno está na sua família desde o seu bisavô. Você herdou ele, mas agora você não pode fazer isso. O que você quer fazer aqui? Não, aqui eu vou fazer serraria. Não, aqui não, cara. Aqui nós estamos numa área aqui de interesse turístico. Aqui você não vai poder fazer nem serraria, nem empresa, nem nada. Aqui realmente é para loteamentos, é para parques. E aí ele entendeu. Falou assim, realmente, é um negócio meio complicado. É complicado. Sim. Não, vai ser. É esse. E é por isso, dona Ruth, que a gente... É que disso que nós estamos falando agora, que é o plano diretor, é uma coisa que o município não consegue fazer sozinho. O plano diretor não é um instrumento que o prefeito e os seus secretários sentam lá e fazem. Ele precisa. Sim. Sim. Sim, também. Vai se perdendo. Sim. Vamos ver. Infelizmente, é uma agonia que todos nós vivemos. Aí, só para encerrar, e aí eu vou tirar um pouco o peso em cima dos empreendimentos que nós temos na zona de expansão urbana, e aí sim eu vou chegar num assunto proibidíssimo que a dona Ruth tocou aqui, que é assim, gente, a gente tem lá, quando vai a urbanização para esses pontos, realmente aumenta muito o fluxo e tal, mas nós temos um problema gritante aqui que todo mundo sabe, que é a circulação de caminhão pesado, de madeira nas estradas. E é um assunto proibidíssimo aqui. Você falou isso aqui, cara, já vem outro que fala como é que vai ganhar o dinheiro, como é que vai sustentar a família. Cara, a gente entende tudo isso aí. Mas também é uma realidade. O secretário de infraestrutura consegue contar que quantas vezes ele consertou uma estrada num dia e no outro dia desceu um caminhão que simplesmente destruiu tudo o que foi feito. Então, assim, realmente, em certos pontos, não é só o fluxo de habitantes que estão morando lá que é o culpado disso. Então, assim, é uma gama enorme de assuntos, para a gente resolver e ir fazendo, mas volto a dizer que eu acho que o presidente, sendo abraçado aí pela Câmara, pela mesa, acho que é um ótimo começo para a gente começar essas discussões. Fico contente de estar bastante gente aqui interessada no assunto e, quiçá, muito em breve estaremos aqui para discutir os parcelamentos irregulares, como que a gente vai lidar com isso aí. Tá certo? Obrigado, gente. Obrigado, presidente. Gostaria de pedir desculpas e consignar a presença do ex-secretário de Obras aí, o Rodolfo, que contribuiu muito com a nossa cidade aí também. Obrigada, Rodolfo. Só fazendo uma ressalva, né? Gostaria de agradecer a contribuição de todo mundo. Temos, sim, problemas crônicos, precisamos solucionar esses problemas dos loteamentos clandestinos que já existem, mas, como a colega mencionou aqui, a gente precisa urgentemente, sim, de um plano diretor, e essa é a luta, né, Silvana? E vai continuar sendo. A gente até fez uma reunião no início do mandato, não sei porquê, aquela reunião não fluiu, né, a gente não conseguiu colher frutos daquilo, mas a gente vai continuar cobrando aí o Poder Executivo para que a gente
quem sabe nesse mandato a gente comece pelo menos o plano diretor, que vai ser muito benéfico aí para a cidade. Gostaria de falar, procurador? Fazer só alguns esclarecimentos, né, do que foi dito aqui na parte jurídica, né. Também gostaria de avisar, se alguém estiver acompanhando a gente pela internet, pode fazer já alguma pergunta, alguma consideração aqui no chat do YouTube, e a gente vai também responder aqui, né. Um primeiro ponto, né, até o secretário já tocou nessa questão dos loteamentos regulares, né, é importante ressaltar que loteamento regular é crime, né, pela lei de parcelamento do solo, é um crime da cadeia, né. Então, assim, isso que talvez a conscientização tem que ser nesse sentido, não é uma mera questão, paga uma multa, não, é crime, cadeia, tal, né. Então, assim, isso que falta a sociedade entender, né. Outra coisa importante também, né, a questão do plano diretor, né. O plano diretor, pelo Estatuto da Cidade, seria obrigatório para cidades acima de 20 mil habitantes. Depois tem um outro artigo que ele fala para as zonas de especial interesse turístico, ele também é obrigatório. Aí teria até uma discussão se a gente é estância, a gente é zona de especial interesse turístico e tal. Mas, assim, importante ressaltar que em 2020 nós fizemos a nova lei orgânica aqui do município, e na lei orgânica foi colocada a obrigatoriedade para o município de fazer o plano diretor no prazo de 5 anos, né? Então, foi aprovado em dezembro de 2020. Então, em tese, o município tem esse prazo agora legal, instituído pela lei orgânica, de fazer até dezembro de 2025. Né? Outro ponto importante aqui também é quando que a gente fala ali, o professor falou da questão, olha, deverá e poderá, né? Quando que a lei fala, olha, poderá, a gente entende isso daí, que isso é um poder-dever do gestor público. Então, assim, é que às vezes você tem que permitir uma certa discricionariedade mesmo no texto, e você tem situações que o cara vai fazer um loteamento em 2 fases. Primeiro, o loteamento ele já fez as alterações, a segunda fala, olha, tudo bem, você já fez ali, eu não preciso aqui, né? E mesmo se colocar o deverá, você não tira a discricionariedade do gestor. Ele fala, tudo bem, então pinta ali, passa um cal ali, tá certo, você cumpriu o dever, né? E, assim, também daí no outro sentido, né? Como que a gente limita isso e falar, qual que é o tamanho da obrigatoriedade? Aí também é algo que vai no caso a caso, né? Tem o princípio da razoabilidade, então às vezes o loteador fala, olha, isso daqui você está exigindo demais, né? Está tornando inviável. Ele pode recorrer da decisão da secretaria para o prefeito, ele pode até judicializar isso, falar, olha, a prefeitura ela está violando o princípio da razoabilidade, né? Outra questão também, indo nessa linha da discricionariedade, é importante ressaltar aqui que, assim, a lei, a gente normalmente não entra em minúcias ali, em detalhe, por exemplo, o que é esse ponto de coleta, tal, porque as coisas mudam. A lei é difícil a gente mudar, né? Então, normalmente, aí viria o Poder Executivo por meio de decretos e pode ali dizer, olha, o que entende que é esse ponto aqui, né? E daí ele pode falar, olha, esse ponto tem que ter coleta seletiva para isso, 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 tal. É muito mais fácil o prefeito falar, olha, não está funcionando, vou mudar o decreto aqui, do que passar novamente pela Câmara, né? Então, a Câmara, a gente mantém essa abstração na lei, né? Outro ponto importante aqui também é até a questão da lei, né? Eu acho, não sei se ficou muito claro para a população, mas assim, a lei ela vai valer para os próximos projetos que forem aprovados. Aqueles que já estão aprovados, mesmo que não foram iniciados ainda, eles foram aprovados de acordo com a lei vigente à época, né? Então, assim, a lei não pode retroagir nesses casos, né? Então, assim, vai ser só para os novos empreendimentos também, né? E eu acredito que basicamente é isso, assim, que eu posso dizer ali de considerações gerais aí do que eu escutei, tá? Faremos uma pausa de 5 minutos para a participação do público online. Caso queiram enviar sugestões ou perguntas, pode encaminhar por meio dos comentários na própria transmissão pelo YouTube.
Não havendo comentários do público online, informamos que eventuais dúvidas e sugestões ainda podem ser encaminhadas após a audiência para o e-mail da Câmara, câmarajoanópolis@câmarajoanópolis.sp.gov.br, e serão respondidas em breve. Nada mais a tratar, agradeço a presença de todos e do público que nos acompanhou pela internet. E às 20h38, declaro encerrada esta audiência pública. Boa noite.